Então, em uma transformação isovolumétrica, onde o volume não varia, ele é constante, o gás não exerce trabalho sobre o meio externo. E aí, a gente vai ter a seguinte convenção. Quando o volume está aumentando, o gás está exercendo um trabalho sobre o meio externo, trabalho positivo. Trabalho positivo é trabalho quando o gás exerce sobre o meio externo. E quando o volume está diminuindo, ou seja, imagina que está aqui, ó, pressionando aqui o gás para baixo, ó, pressionando esse símbolo aqui, empurrando ele, então o volume vai diminuir, ou seja, a gente convencionou que o trabalho vai ser negativo, ou seja, que o meio externo está realizando trabalho sobre o gás. Então, trabalho positivo significa o gás realizando trabalho sobre o meio externo. Trabalho negativo significa o meio externo realizando trabalho sobre o gás. A gente vai resumir essas informações aí mais para frente, tá? Só é importante a gente falar agora que o quê? Se a gente pegar a área sobre a curva do gráfico PV, essa área aqui vai dar um retângulo. Esse retângulo tem área dado por P, que é a altura, vezes a base aqui, que é ΔV, que é V2 menos V1. Então, ΔV vezes P, que é a área do retângulo, o que é isso? É o trabalho. Então, o trabalho ele pode ser calculado como a área sobre a curva, ele é numericamente igual à área sobre a curva no gráfico PV, onde, se o volume estiver aumentando, esse cara é positivo. Se o volume estivesse diminuindo, seria o processo de B para A. Se o volume estivesse diminuindo, o trabalho seria negativo, tá? Vamos fazer uma questãozinha aqui, ó. Um gás ideal sofre uma expansão isobárica. Olha lá, é aquele caso lá. É uma transformação isobárica e está expandindo, então o volume está aumentando. Então, o gás realiza um trabalho sobre o meio externo, trabalho positivo. Vamos continuar lendo. Variando seu volume de 2 metros cúbicos para 5 metros cúbicos. Então, a gente tem a variação do volume, que é 3 metros cúbicos. Se o trabalho realizado sobre o gás foi de 30 joules, então, trabalho realizado ali, 30 joules. A pressão mantida durante a expansão em Newton por metro quadrado foi de... Então, ele quer saber a pressão ali durante essa expansão. Detalhe importante que nessa parte da matéria de termodinâmica, a gente vai ter que usar as unidades do Sistema Internacional de Medidas, tá? Então, trabalho em joule, pressão Newton por metro quadrado, que é Pascal, mesma coisa, né? Aqui o volume em metro cúbico, beleza? Então, vamos resolver ali, ó. A gente sabe que se é uma transformação isobárica, a gente pode usar essa equação. A gente quer saber o P. Tendo o W e tendo o ΔV, é nós. Olha, o W vale 30 joules. A variação de volume final menos o volume inicial. 5 menos 2, 3. Jogo 3 para o outro lado da igualdade dividindo. Está multiplicando pelo P, vai dividindo. Então, a pressão vai ficar 30 dividido por 3, que é 10 newtons por metro quadrado. Letra A adianta. Muito bem. Fica para casa esse exercício aqui, que é muito parecido, tá? E agora a gente vai para um resultado geral muito importante, que é o trabalho feito por um gás e uma transformação gasosa qualquer. Naquele caso isobárico, a gente pode usar aquela equação. Nos casos demais, não dá para a gente usar aquela equação. Só que dá para a gente pegar e usar a área sobre a curva do diagrama PV. Ela é um resultado geral. Sempre vai fornecer para a gente o trabalho feito pelo gás naquela transformação. Então, sempre que você tiver um diagrama PV ali, a área sobre a curva do gráfico vai te dar ali o trabalho feito pelo gás sobre o meio ali. Beleza, galera? Então, olha, nesse caso aqui seria a área de um trapézio, onde, lembrando, você pode dividir esse trapézio em um triângulo e um retângulo, né? E aí você pega a área do retângulo, calcula. Pega a área do triângulo, calcula, soma as duas, pronto. Tem um trabalho ali realizado nesse processo ali. E vamos pegar aqui casos específicos, tá? Vamos descrever eles num gráfico, numa transformação no estado inicial para o estado final. Nesse primeiro caso aqui, no caso A, é uma transformação isotérmica e ali está expandindo o volume, então trabalho positivo. Beleza? Essa área aqui é o trabalho feito pelo gás nessa expansão. Agora, e nesse outro processo aqui, olha, do estado I para o estado A,
o gás está passando por uma expansão isobárica. O trabalho é toda essa área aqui sobre a curva. Do estado A para o estado F é uma transação isovolumétrica, né? Se é isovolumétrica, o volume é constante, então não tem trabalho. Então o trabalho é basicamente esse I para A aqui, ó, que é a área sobre a curva aqui, essa área desse retângulo aqui. Trabalho novamente positivo, porque está aumentando o volume. Nesse outro processo aqui, ó, inicialmente isovolumétrico, não realiza trabalho, e agora daqui para cá realiza um trabalho. Esse trabalho é positivo, porque o volume está aumentando, e ele é dado pela área sobre a curva ali. Se tiver um exercício, por exemplo, te pedindo, dando esses 3 casos, qual que é o maior trabalho realizado pelo gás indo do estado inicial para o estado final? O maior trabalho é a maior área, é o caso B. E o menor trabalho, em qual dos casos? É no caso C ali, beleza? Fica para casa esse dever de casa aqui, esse exercíciozinho, bem simples. E agora a gente vai resolver esse caso aqui específico, olha. A figura anexa é o gráfico da expansão de um gás perfeito. Pede-se o trabalho realizado pelo gás nas transformações AB, de A para B, BC, de B para C, CD, de C para D, e AD, que é de A até D. Ou seja, o trabalho realizado pelo gás em todo o processo ali, ó, do estado inicial até o estado final. Bom, vamos lá. Vamos resolver esse exercício. De A para B, a gente sabe que o trabalho é a área sobre a curva, a área desse retângulo, desse triângulo aqui, ó. A área do triângulo é o quê? Base, que é 10, vezes a altura, que é 10, dividido por 2, né? Então, 10 vezes 10, 100, dividido por 2, 50 joules. Então, de A para B, o trabalho AB ali, 50 joules. BC é a área desse retângulo aqui, ó, né? Que tem base 10, de 10 para 20, estou variando, 10. Base 10, altura 10. Então, 10 vezes 10 vai dar 100 joules. Então, trabalho de B para C, 100 joules. De C para D, o volume não varia. É uma transformação isovolumétrica, porque o volume não está aumentando nem diminuindo, ele fica constante. Se o volume não varia, o trabalho realizado é nulo. E aí, o trabalho, a letra E, que pede o trabalho de A para D, é a soma dos trabalhos. 50 mais 100 mais 0. Isso aí vai dar 150 joules, beleza? Muito bem. Fica de dever de casa esse exercíciozinho aí, tá? Fica de dever de casa também esse exercício aqui, que é bem simplesão. E agora a gente vai falar de uma transformação cíclica. Ou seja, o trabalho feito por um gás em uma transformação gasosa cíclica. Transformação cíclica, galera, é quando o gás ele vai de um estado inicial até o estado final e volta para o estado inicial. Ele fecha um ciclo completo, beleza? Repara que ele vai do estado A e volta para o estado A. Ou seja, no estado ele sai de uma pressão, volume e temperatura e volta para o mesmo valor de pressão e volume e temperatura, certo? E ali, repara, vamos pegar e falar do trabalho que o gás faz sobre o meio externo ao longo de um ciclo inteiro. Vamos lá, mas vamos por partes. Primeiro, quando o gás vai do estado A para o estado B, ele realiza um trabalho sobre o ambiente externo, dado por essa área toda aqui, ó. Olha aqui, essa área aqui vai ser dado por essa figura aqui, ó. O trabalho vai ser positivo. Por quê? Porque o volume está aumentando. Do ponto B para o ponto A, o trabalho vai ser dado por essa outra área aqui logo abaixo, né? E como o volume está diminuindo, então o trabalho vai ser negativo. O trabalho resultante, né, do estado A até o estado A de volta, o trabalho de um ciclo inteiro, é dado pelo quê? Pela soma dos trabalhos, só que esse é negativo. Ou seja, você pegar e somar essa área com o negativo dessa, é basicamente tirar essa aqui dessa aqui. Vai sobrar, então, só a área desse ciclo meio achatado, né? Essa elipse aqui. E ali, esse é o trabalho resultante. É a soma dos trabalhos ali, só que um negativo. Então, é um menos o outro na prática. E ali, é importante demais a gente falar que, para você calcular esse trabalho, você vai ter que calcular normalmente uma figura geométrica, um triângulo, retângulo, um quadrado. E ali, como
o trabalho de A para B deu uma área maior que o trabalho de B para C, o trabalho resultante vai dar positivo. Mas, em suma, a gente pode reparar o seguinte detalhe. Quando o ciclo ele é no sentido horário, o trabalho é positivo. Quando o ciclo é no sentido anti-horário, o trabalho vai ser negativo. Beleza? Então, ciclo horário, trabalho positivo, ciclo anti-horário, trabalho negativo. E aí a gente vai aplicar isso aí agora nesse exercíciozinho aqui. Olha, um gás em uma câmara fechada passa pelo ciclo termodinâmico representado no diagrama PV da figura. O trabalho em joules realizado durante o ciclo é... Então, olha, a gente sabe que o trabalho realizado durante o ciclo é a área da figura geométrica ali, ó. Essa área aqui vai ser a área do triângulo, certo? E ali a gente repara que está em sentido anti-horário, então o trabalho vai ser negativo. A área do triângulo vai ser o quê? Base, a base aqui é a variação de 1 para 3, de 1 para 4, que vai variar 3. Base vezes a altura aqui é a variação de 10 para 30, que é 20, dividido por 2. 3 vezes 20, 60. Dividido por 2, 30. Menos 30 joules. Resposta certa, letra E de estúpido. Repara aqui, se você pega e não lembra dessa regra de sentido horário, anti-horário, para saber se o trabalho vai ser positivo ou negativo, você pode errar a questão, porque a letra A e a letra E dão o resultado 30, só que em sinais opostos, né? Fica para dever de casa esse exercíciozinho aqui. E esse aqui também, tá? Tem que analisar todas as afirmativas ali, resolver esse exercício. Agora vamos falar sobre o conceito de energia interna.